Amém. Vamos fazer uma oração. Vamos iniciar, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Deus, por esse momento. Estarmos reunidos no Teu nome. Cientes que todas as vezes que nos reunimos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito, tendo liberdade nesse lugar para falar aos nossos corações. Estamos em uma atitude de palestra e não de culto. Mas a Tua palavra diz que Jesus pregava e ensinava. Então, Pai, nós estamos aqui pedindo que o Senhor libere a unção de ensino, a unção de mestre, para que tudo que seja feito para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pelas pessoas que estão aqui, que verdadeiramente nós possamos entender o que está no Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Iniciar com uma palavra bíblica, né? Então, se vocês quiserem abrir em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 23 a 25, que tem tudo a ver com o tema desse nosso seminário. Colossenses 3, versos 23 a 25. Colossenses 3, versos 23 a 25. Amém? Podemos ler? Ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a justiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amém? Então, eu chamei esse versículo para nós meditarmos nele antes de proferir a palestra propriamente dita, porque a excelência, ela é fruto do nosso posicionamento em Deus. Então, se eu faço, tudo que eu faço para Deus, então espera-se de um cristão que forma os generais, vamos dizer assim, a escola dos generais, e nessa escola eu fiz esse curso de gestão de restauramento, tinha um trabalho de conclusão de curso. Dentro das linhas de pesquisa, tinha várias linhas de pesquisa, eu poderia ir para logística, poderia ir para emprego operacional de um batalhão logístico, eu sou de intendência, mas existia motivação, das linhas de pesquisa. E dentro da linha motivacional, eu consegui encaixar o Evangelho. Por quê? O Evangelho, ele para quem está dentro das igrejas, e glória a Deus porque nós estamos, ele tem nos influenciado e tem mudado a nossa vida positivamente. Correto? Então, se o Evangelho invadir de forma institucional e autorizada pelas instituições, nós podemos não só propagar a cultura da excelência, a cultura de fazer o melhor, mas também nós podemos pregar a palavra de Deus de uma forma subliminar, de uma forma velada. Porque todos nós aqui somos missionários. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos uma missão do Senhor. Como nós vamos pregar pode ser de várias formas. E uma das formas é dentro da instituição, oferecendo à instituição um produto. Então, nessa intenção, nós criamos esse tema, foi apresentado lá na ESSEM, como eu já disse, né, que é o ensino de valores cristãos como fonte motivadora do soldado brasileiro. Fica só um pouquinho aí no tema, rapidinho. Quando a gente analisa o tema, nós vamos ver algumas variáveis aí, algumas coisas que a gente precisa se atentar. Quando eu falo de ensino, porque a gente foca às vezes em valores cristãos, tanto é que o Gislene mudou o tema e botou ali valores cristãos como fonte de motivação profissional. Mas na verdade, a minha intenção é entrar na academia, é entrar nas escolas de formação, é entrar na formação básica de um soldado. Então, a intenção é exatamente nós conseguirmos acessar mesmo a parte educacional, na formação do caráter militar, daquele militar. Então, qual o produto que nós queremos oferecer para a instituição? Militares de alto nível, militares de excelência. Então, eu ofereço um produto, que são militares de excelência, através do ensino de valores cristãos. Tudo bem? Os valores cristãos, por que fonte motivadora? Quem é o comandante? O que o comandante quer? Quando a gente pensa assim, eu quero oferecer um produto para a instituição. Então, se eu estiver comandando uma unidade, que tipo de militar eu quero? Eu quero militares que sejam disciplinados, eu quero militares que respeitem a hierarquia, eu quero militares que cumpram a missão,
Eu quero militares de excelência, que se fardem corretamente, que vivam uma vida padrão dentro dos padrões militares. Então o produto é esse. A forma que nós vamos fazer é motivando aquele militar a agir dessa forma. E aí os valores cristãos pode ser oferecido para as instituições militares como uma fonte, a gente tem várias fontes, mas como uma fonte que pode dar um resultado favorável para que o comandante não tenha problema na sua unidade. Só conseguir entender isso? Então pode passar, por favor. Então vamos lá. Como introdução, eu trouxe esse dado estatístico. Então, em 2012 e 2013, 500 oficiais pediram demissão do Exército Brasileiro. Eu vou falar muito do Exército porque esse trabalho foi para o Exército, mas ele pode ser ampliado para todas as demais instituições. Então, a desmotivação é muito grande. Eu fui professor de Direito na Academia Militar das Agulhas Negras e para o professor, o cadete ele se abre. O professor é o mestre, é uma pessoa que ele consegue se abrir. Para o instrutor, não. O instrutor que está ali cobrando todo dia é mais difícil, mas para o professor ele relaxa um pouco e se abre. E eu fazia pesquisas em sala de aula, pesquisas informais. E eu perguntava aqui, vocês são cadetes do 4º ano, a formatura está chegando, mas quantos de vocês aqui estão motivados, estão felizes com a instituição, estão vibrando com a instituição? E 20% eram aquelas pessoas, mais ou menos, que levantavam a mão e diziam assim, não, eu estou motivado, eu estou faca na boca, eu quero, é o sonho da minha vida. A maioria estava desmotivada. Então, chegando à conclusão de que a forma como nós estamos fazendo, infelizmente, está faltando alguma coisa para que a motivação permaneça no coração daquele jovem. Você tenta imaginar formando uma turma de 400 oficiais e 80 ou somente 80 que realmente está motivado, 320 estão ali porque talvez esteja no emprego, talvez esteja se segurando em alguma coisa. Isso é preocupante. Foi uma pesquisa informal, não é científica, mas é preocupante, ok? O desafio dos líderes militares é a manutenção da motivação. Lá na frente a gente vai ver uma frase que eu amo muito, é uma das frases que o Exército trabalha na liderança, que é o seguinte: liderar não é impor, mas despertar no outro a vontade de fazer. Então, liderar não é impor. Quando a gente entra com regulamento disciplinar, quando a gente entra com ameaça de punição, de prisão, nós estamos impondo para aquele militar que ele faça algo, senão ele vai ser preso, senão ele vai ter um problema. Não é assim? Mais ou menos dessa forma. Só que aquele militar, quando ele não está sendo vigiado, normalmente ele não faz. Normalmente ele tenta dar um golpe. Eu subcomandei o 14 Batalhão Logístico lá em Recife, subcomandante, e eu trabalhava muito essa parte disciplinar, e eu costumava dizer o seguinte: quando eu entrei na instituição, eu aprendi uma frase que dizia assim: o golpe é válido, desde que não seja pego. Alguém já ouviu essa frase em algum lugar? Já ouviu essa frase? O golpe é válido. Olha só, que mentalidade. E aí eu falava em reunião de oficiais, subtenentes sargentos, e dizia assim: não, o golpe não é válido. O golpe demonstra falta de comprometimento ou falha de caráter. Ou você não está comprometido com a instituição, ou você não tem caráter para usar a farda que eu uso. Então, se você não está comprometido, se comprometa, mude a forma de pensar. Se você tem falha de caráter, nós não queremos você servindo conosco. Eu falava dessa forma para os oficiais, subtenentes sargentos que estão no meu quartel. Eu era o subcomandante. Por quê? Porque o golpe demonstra que você não está aliançado, você não está vestindo mesmo aquela farda. Aqui o sangue, como ele diz no Exército, você não tem o sangue verde olivo, você não ama a instituição. Você está ali, talvez por causa de emprego, talvez por causa de vivendo alguma coisa. Vou deixar as perguntas para o final, porque senão a gente perde o raciocínio, o tempo ele é curto, eu não consigo bater tudo. Valores militares e valores cristãos, nós vamos tentar fazer uma coexistência, uma comparação, dizer assim, tem tudo a ver ou não tem nada a ver? É isso que eu quero chegar. E um dos dados estatísticos é que o Brasil tem 86,6% de cristãos. Aí você diz assim, mas evangélico tem 22%, mas católico, cristão. Nós precisamos usar esse dado estatístico no Brasil como algo a nosso favor. Então, se eu tenho 86% de cristãos, eu posso falar de cristianismo abertamente para uma população cristã. Nós precisamos aprender a falar isso. O inimigo ele tem colocado muita armadilha. E a gente tem vergonha de falar do cristianismo. Muitos têm vergonha. Não, nós somos cristãos e precisamos assumir essa posição como cristãos. Tudo bem? Vou passar, vai passar.
Então a importância da motivação, já falei alguma coisa, motivar significa levar o ser humano à ação. Então, o ser humano motivado é um ser humano que vai agir. Ele não precisa ser empurrado. A gente costuma dizer, dizia na academia, que o bom aspirante não é aquele que o comandante tem que empurrar. Não, o bom aspirante é aquele que o comandante tem que segurar. O cara tem tanta iniciativa, está tão motivado, que ele acaba fazendo besteira por excesso. É esse cara que nós queremos. Porque esse cara a gente consegue moldar. Mas aquele que está desanimado, está desmotivado, ele tem que empurrar para o cara fazer. Esse cara não é interessante para a instituição. Nós precisamos trabalhar isso neles para que eles se tornem pessoas motivadas. Aí na motivação, tem duas formas de motivar, intrínseca ou extrínseca, vou passar rápido nisso. A motivação intrínseca, qual é? De dentro para fora. Dentro de você. Uma pessoa que ama o que está fazendo. Isso é motivação intrínseca. Por que Jesus foi para a cruz? Por amor. Ele amava o que estava fazendo. Por que os heróis da fé, os nossos irmãos, morreram, foram crucificados, foram decapitados, foram comidos por leões? Por que eles não desistiram quando foram enfrentados? Porque a motivação era dentro deles, muito maior. E essa motivação é que nós como cristãos precisamos ter. Motivação dentro da gente. Isso é motivação intrínseca. A motivação extrínseca é aquela que depende da recompensa. Uma medalha, uma missão no exterior, uma promoção. Isso é motivação extrínseca, de fora para dentro. Existem várias teorias. Se vocês forem pesquisar, tem teoria de Maslow, tem várias teorias. Quem já estudou administração, quem já passou por esse tema alguma vez na vida, sabe que tem várias teorias da motivação. E uma das coisas que a comunidade acadêmica, quando você estuda sobre esse tema, está chegando à conclusão, é que a motivação extrínseca consegue anular a intrínseca. E aí no meu trabalho eu botei um exemplo. Imagina que uma pessoa ela é altruísta, vai para uma comunidade carente para prestar um serviço naquela comunidade. Ele começa a fazer um trabalho voluntário naquela comunidade. E aquilo vai crescendo e as pessoas começam a ter visibilidade. E aí uma ONG, uma organização não governamental, olha para aquela pessoa e contrata ela. E aqui dá um salário para ela para fazer a mesma coisa. Só que o tempo passa, ele percebe que outras pessoas do grupo, daquela ONG, estão ganhando mais fazendo menos. E aí ele vai para a direção, diz assim, eu queria ter um aumento, porque o esforço, isso. E aí ele não recebe aquele aumento, ele é perseguido de alguma forma. E aí ele se entristece e sai da comunidade. Percebam que algo exterior roubou aquele amor inicial dele. E quantos de nós entramos na instituição apaixonados por ela e hoje nós temos até vergonha de botar a farda às vezes? Será que isso não chegou no nosso nível? Uma vez lá na academia militar, sentei numa mesa só de oficiais superiores, majores, tenentes, coronéis e coronéis. Eu estou cortando na própria carne porque aqui nós estamos entre irmãos. A gente não pode, tem que mostrar o problema para tentar achar uma solução. E quando eu sento lá naquela mesa de almoço, 11 oficiais, só murmuração, só reclamação. Reclamando do exército, reclamando do comando, reclamando dos generais, coronéis, majores, tenentes, coronéis. Murmuração institucionalizada. E aí tinha o crente do meu lado. Aí todo mundo foi indo embora e o crente entrou naquela onda. Começou a murmurar também. Eu falei, cara, se você continuar murmurando do jeito que você está murmurando, qual é a diferença sua para eles? Qual é a diferença? Deus está lá no céu olhando. Malaquias 3. Inútil é servir a Deus. Que vantagem eu tive de servir a Deus? E Deus está lá contabilizando. Então precisamos ser diferentes. Precisamos encontrar uma motivação que seja dentro do nosso coração para que a gente possa viver profissionalmente motivado todos os dias. Ok? Valores cristãos como fonte de motivação. Foi o que nós lemos aqui. O conceito de fazer para Deus. Que eu não sei se ele leu o meu trabalho, que eu mandei para ele. Eu não sei se ele leu, mas ele falou algo lá na palestra dele. Fazer para Deus. Ser excelente é quando você assimila esse conceito. Eu não faço para ontem. Não é porque o meu comandante é bom ou é ruim. Não é porque eu vou receber ou não vou receber uma recompensa. Não é por isso que eu estou trabalhando diariamente. Eu estou trabalhando diariamente porque eu faço para Deus, em tudo que eu faço. Então quando eu engraxo meu sapato, meu coturno para ir trabalhar, eu não estou fazendo para ontem. Eu não vou me fardar corretamente para ser visto pelo meu comandante.
Eu vou me fardar corretamente para ser visto pelo general dos generais, pelo rei dos reis. Glória a Deus. E se esse conceito se impregnar dentro do quartel, imagina, que tipo de soldado nós vamos ter? Que tipo de companheiro de trabalho nós vamos ter? Que tipo de igreja nós vamos ter? Que tipo de união nós vamos conseguir criar? Que tipo de associação, a MCS, que tipo de MCF nós vamos criar? Se todos fizerem para Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus, vai ser algo diferente. Esse é o conceito de fazer para Deus. Já falei essa frase, né? Liderar não é impor, mas despertar os outros à vontade de fazer. Pode passar. Manifestação é aquilo que as outras pessoas vão ver. Essenciais é o que está dentro da essência. Se você não tiver, você perde a característica. Você passa a ser um militar sem valor. Vocês estão aqui ainda? Amém. Tem um bocado de gente se arrependendo. Aí vamos lá. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever. Dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria e sacrifício da própria vida. Civis e culto das tradições militares. Fé na missão elevada das Forças Armadas. Espírito de corpo, orgulho do militar pela organização em que serve. Amor à profissão das armas e entusiasmo que é exercido. Aprimoramento técnico profissional. Isso é fácil, é só entrar no Google lá, Estatutos Militares, artigo 27, muito fácil de achar. Isso aí. E aí depois que eu li isso de novo, aí eu perguntei, tem algum militar aqui? Eu vou fazer essa pergunta para mim com você. E será que esse valor já está dentro de nós de uma forma intensa ao ponto de nós estarmos nesse padrão? E aí eu costumo dizer o seguinte, a lei, quando a pessoa diz assim, o exército me cometeu uma injustiça contra mim, a aeronáutica cometeu uma injustiça contra mim. Não. Exército, aeronáutica, polícia, são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoa jurídica é uma pessoa criada por ficção jurídica, ela não existe. Vocês estão aqui? O exército, marinha, aeronáutica, polícia, fisicamente, realmente não existe. Ele existe por ficção jurídica, a lei criou. Mas quem faz a instituição são os integrantes dela, que tornam ela viva. Tudo bem? Tomou uma decisão fora dos padrões que a instituição foi criada, essa pessoa está cometendo um desvio. Não é que o exército seja o problema, essa pessoa é o problema. Ou tem um problema. Você consegue entender isso? Então, quando a gente entende isso, então a gente precisa meditar, mas será que eu já sou um militar desse padrão aqui? E aí pode passar. Quando eu começo a visualizar isso, então, por favor, bota por favor o slide. Então eu como líder militar, eu sei que eu preciso desenvolver no meu subordinado, no meu instruendo, no meu aluno, uma vontade inabalável de cumprir o dever. Eu preciso desenvolver civismo, eu preciso desenvolver fé, eu preciso desenvolver amor, eu preciso desenvolver espírito de corpo. Vocês estão percebendo isso aí? Então isso precisa ser trabalhado na formação do caráter do militar. Por isso que o tema é ensino. Eu preciso ensinar isso para eles. E será que, como nós estamos fazendo, estamos conseguindo isso, esse resultado? Para eu conseguir isso, é como foi dito ontem pelo general Filho, coronel Filho. Como é que eu vou levar paz se eu não tenho paz? Como é que eu vou levar motivação se eu não estou motivado? Como é que eu vou ensinar amor se eu não tenho esse amor que está aí? Como é que eu vou levar fé se eu não tenho essa fé que está aí? Então eu preciso desenvolver isso. Vai passar? Se a gente olhar do lado direito de vocês, olha lá. Praticamente o que está no artigo 27. Amor à profissão, fé na missão, disciplina e hierarquia, durar na ação, perseverança, espírito de corpo, confiança na instituição. Correto? O que eu posso fazer? Se eu começar a ensinar a pessoa sobre o amor ágape, o amor incondicional, aquele amor revelado por Jesus Cristo na cruz, as pessoas vão entender que é um tipo de amor que não é voltado para a recompensa. Que é um tipo de amor que você tem, não é porque você vai receber algo em troca,
mas porque você vai se doar. É o amor de Jesus Cristo. E se eu ensino esse amor, como nós aprendemos nas nossas igrejas, ensinamos nas nossas igrejas, se eu ensino para o cristão na instituição, que ei, você é cristão, cara. E o cristão, ele tem que aprender a desenvolver o ágape, o amor incondicional. Se a pessoa aprende a desenvolver o amor incondicional, naturalmente, ele vai aprender a amar a profissão, independente das missões que ele tem que cumprir, independente dos momentos de, vamos dizer, de vacas magras que ele passar durante a carreira militar dele. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Quem é melhor para ensinar fé do que nós? Fé. Acredite no que você não vê. Se prepare para uma guerra que nem iminente é. Esteja sempre pronto. Acredite na instituição. Acredite no valor da instituição para a sociedade, para o nosso país. Fé inabalável nessa instituição. Porque se você desenvolver fé, se você consegue desenvolver uma fé em Deus, ao ponto de você passar no vale da sombra da morte e não entrar em depressão, você vai conseguir cumprir qualquer missão, qualquer situação, seja em guerra, seja em operações de garantia da lei da ordem para nós militares, seja em operações para os policiais, e você não vai ceder, porque você tem uma fé inabalável e você acredita na instituição. Amém, pessoal? Vamos continuar? Rapidinho, honra. Que praticamente isso é o coração dessa palestra, esse tema, essa parte, o coração dessa palestra. Quando eu ensino, a Bíblia fala muito sobre honra. Provérbios 3 diz: honrar a Deus com os seus bens e com as primícias da sua renda. Dizimar e ofertar é uma demonstração de honra, não é uma obrigação. Honrar pai e mãe, o primeiro mandamento com promessa. Honrar uns aos outros. Jesus diz que aquele que honra o profeta no caráter de profeta recebe o galardão de profeta. Aquele que ama um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. É aquele que der um pouco de água para um dos meus que tiver sede, de modo que não será. Então, a honra para cima, para as autoridades, a honra no mesmo nível e a honra para baixo. Se uma pessoa aprende o que é honra, facilmente vai conseguir estar enquadrado na hierarquia. Não vai quebrar a hierarquia. Quantas vezes eu vejo, infelizmente, tem meu irmão aqui, é suboficial da aeronáutica, é praça. Quantas vezes eu vejo luta de classes dentro das instituições militares entre oficiais de praça? Isso é efeito de doutrina vermelha, doutrina de luta de classes. Não, nós somos do mesmo time, nós somos da mesma força. Nós trabalhamos juntos, cada um com a sua função. Não é porque um é o pulmão e o outro é a unha do pé esquerdo que é mais importante do outro. Paulo ensina isso para a gente. Aí entra na unidade da igreja, unidade do corpo, que desenvolve o corpo, o espírito de corpo dentro da instituição. Não é porque eu sou menor, que eu sou um cabo, um sargento, que eu sou menor que um tenente, que um coronel, que um general. Não. Eu só ocupo a minha função naquele corpo. Mas isso precisa ser ensinado. Quantos cristãos estão aí abrindo a boca para criar uma divisão de classes, uma briga entre oficiais e praça? Cristãos. Eu estou falando para crente. Os nossos. Se os nossos não estão dando esse exemplo, imagina o ímpio. E aí Paulo diz: as suas ações envergonham o Evangelho. Então a gente precisa ensinar isso. Os capelães precisam trabalhar isso. Vocês têm algum capelão? Vocês têm algum capelão aqui presente? O capelão precisa trabalhar isso. Aí vocês vão ver que no final do meu trabalho, a minha proposta é exatamente para que a capelania entre com um programa padrão de instrução para o desenvolvimento do valor militar, ensinando amor incondicional, ensinando fé em Deus, ensinando honra, ensinando perseverança, ensinando unidade da igreja e a confiança em Deus, que vai gerar o valor militar que nós falamos aqui no artigo 27. Pode passar. Lembra do que eu fiz lá nas Cefex? Você é militar mesmo, tem certeza? Então você tem que essencialmente manifestar essas qualidades. Então, o Estatuto dos Militares está para o militar, aquela pessoa, a personificação do que o legislador idealizou. Vocês conseguem entender isso? Então, quando o legislador pensou assim:
qual é o militar padrão, militar de elite, militar que nós queremos. E aí ele colocou no papel as características: o valor, a ética, o perfil, as normas de conduta, não é assim? Então, o militar, ele se torna o que foi idealizado no campo das ideias pelo legislador, quando nós lemos aquilo, incorporamos aquilo, assumimos aquilo, e aí quando nós assumimos aquele perfil, nós nos tornamos um militar de valor, um militar ético, conforme está previsto na legislação. Não é assim? Agora vamos para a Bíblia. O que é a Bíblia? É a idealização de Deus para o cristão perfeito. Toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é a palavra que, quando nós praticamos, se torna viva. Lembra que Jesus é o verbo vivo, a palavra viva? Jesus é a pessoa personificada por Deus na palavra. Tem gente que nunca ouviu isso. Jesus é a palavra viva. O amor que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13 foi o amor que Jesus manifestou. A fé que removia montanhas, que ressuscitava mortos, a fé idealizada foi a fé que Jesus manifestou. Por isso que ele é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso Senhor. Nós somos discípulos, seguimos o mesmo passo dele. Ou seja, da forma que o Estatuto dos Militares idealiza o militar ideal, a Bíblia idealiza o cristão ideal, o cristão perfeito. E nós estudamos a Bíblia, nós vamos aos nossos cultos, fazemos escola dominical, fazemos cursos e mais cursos para quê? Para aprender o que a Bíblia fala de nós mesmos. Entende que tem tudo a ver? Aí eu, montando o perfil do cristão ideal, eu estou montando o perfil do militar, porque, como nós já vimos, isso está entrelaçado. Tanto o valor militar como o valor cristão. Vamos em frente? Agora eu vou falar sobre o ensino nos quartéis. Isso é sonho. Isso é sonho, não, é projeto. Sonho a gente desiste. Projeto a gente luta até que se estabeleça. Imagina a instituição, a capelania da sua instituição, criando um programa de instrução. Objetivo: formar o caráter e o valor militar dos integrantes da instituição. Objetivo daquele programa padrão de instrução, que a gente chama de IPP no Exército. E aí a gente, soldado, o que vai ser ensinado ao soldado? Eu estou ensinando a Bíblia. Não focando para o comandante, não é a Bíblia, é o militar de excelência, o militar de alto nível. A Bíblia como a ferramenta para formar o caráter. E aí os comandantes vão ver o resultado tão favorável, tão necessário, tão bom, que aí ele vai dizer, não, até os não cristãos vão participar também. É bom ouvir essas coisas. E aí se cria um programa de instrução. Aí nesse programa de instrução, vai ter o período básico, vai aprender a rastejar, mas vai aprender também o que é amor ágape. Vai aprender a atirar, mas vai aprender o que é fé. E nós estamos invadindo a instituição com os princípios que nós acreditamos para a formação de uma sociedade melhor, uma sociedade ética e uma sociedade de excelência. Por isso que é o ensino disso. É o que nós deveríamos estar fazendo nas nossas igrejas. Temos um país 86% de cristãos, mas o que o país assiste é aquele próprio Brasil. Os índices. Por quê? Porque a gente está perdendo isso. Infelizmente, muito movimento e pouca instrução. Jesus ensinava mais do que pregava. Infelizmente, eu tive que ouvir o cara na minha frente dizendo assim, quando é que vai ter uma pregação? Quer movimento? Não, nós precisamos parar um pouco o movimento. E nós precisamos estabelecer estratégias para o desenvolvimento do caráter militar, do caráter cristão. E aí a gente consegue realmente invadir a academia. Queremos invadir todas as áreas. É os céus invadindo a terra, em todas as áreas. Faculdade é lugar de cristão. Televisão é lugar de cristão. Política é lugar de cristão. Tudo é lugar de cristão. Temos que invadir tudo. E uma das formas, e isso aí é uma proposta para nós invadirmos as escolas. Primeiro as militares. Isso vai ser tão bom que nós vamos invadir. Vamos invadir tudo. Ok? Então, dentro do exército,
Tem o SAREX, que é o Serviço de Assistência Religiosa do Exército, só treinar. O capelão militar nosso lá é o capitão Adson, ele não pôde vir. Aí eu falei para ele: Adson, com relação à capelania, eu sou teu auxiliar. Ele: não, coronel, o que é isso? Eu sou capitão. Eu falei: você não está entendendo. Para a instituição, os olhos do comando estão em você. Quando você fala, é o SAREX falando, é a capelania falando. Quando eu falo, é um coronel de tendência fanático, religioso, querendo inventar. Consegue entender a diferença? Então, eu preciso da chancela da capelania no meu quartel para desenvolver um trabalho como esse. Sem isso eu não vou conseguir. No Exército eu não consigo. Talvez em outra instituição você possa conseguir, mas no Exército eu não consigo. Por quê? Porque tem que ser institucional, tem que vir de cima para baixo. A gente pode propor. Esse trabalho eu entreguei na mão do capelão. Glória a Deus pela possibilidade de estar falando sobre ele aqui mais uma vez. Então, a intenção é essa. É que nós estruturemos uma formação do caráter militar através da formação do caráter cristão. Estaremos colaborando com a igreja, estaremos colaborando com a instituição militar e estaremos avançando com o Evangelho. Porque a nossa missão é pregar o Evangelho. Né? Em frente. Então, já provei que existe um elo entre o cristão e o exército brasileiro. Existe um elo. Mostrei amor condicional, amor à instituição, fé em Deus, fé na missão. Dá para a gente fazer esse elo. E nós não podemos perder essa oportunidade aqui. Não tenho vergonha de dizer que o Brasil é um país cristão, de maioria cristã. Obviamente que laico, não vamos mexer na laicidade, não vamos mexer no direito de livre escolha. Não vamos mexer nisso. Mas nós temos 86,6% de pessoas no Brasil que confessam que são cristãs. Então, nós não podemos perder isso. Isso é uma ferramenta, uma arma que nós temos. Um argumento muito forte que nós temos para pregar o cristianismo como uma forma de oferecer um produto à sociedade. Não podemos perder essa oportunidade. Isso é algo que a gente tem que parar para pensar. Nós temos que sentar. E esse trabalho nada mais é do que uma das formas de nós invadirmos com o Evangelho as nossas instituições. Não podemos perder isso. Eu faço parte, vou abrir um parênteses aqui, a minha irmã lá em casa é diversidade, né? Diversidade religiosa. Nós somos evangélicos, mas minha mãe é católica, alguns irmãos nossos são católicos, nós temos uma irmã que é budista e meu pai que hoje é filósofo e se diz ateu. Olhe por ele. Amém? Diversidade. Olhe por ele. Então, quando a gente senta na mesa, todo mundo reunido, é interessante. No início era guerra, hoje já está mais calmo. E aí minha irmã criou um fórum de diálogo. Um fórum que nasceu por apoio às religiões afro-brasileiras, que estavam sendo muitas ocorrências de invasão, etc, etc. Que não é uma atitude cristã. Cristão que faz isso não é cristão. Jesus não faria isso. Então, e aí criou esse fórum onde tinha várias representações. E aí eu, orando ao Senhor, Deus falou no meu coração: entre, faça parte, anuncie a minha cultura, anuncie o meu Evangelho, as oportunidades que você tiver. E aí, Centro Espírita de Pernambuco, Semana do Jovem Espírita, tema diversidade. O que o organizador fez? Diversidade religiosa. Vamos chamar várias religiões, nós vamos sentar e vamos expor o que como nós acreditamos e vamos responder perguntas. O mais perguntado fui eu. E aí uma das perguntas que eu quero dizer que me chamou a atenção foi um jovem. Aqui nós aprendemos que para ser salvos nós precisamos praticar caridade. Mas os evangélicos dizem diferente. Você poderia esclarecer isso? Claro. E aí eu terminei com a frase dizendo assim: nós não fazemos caridade para ser salvos. Nós fomos salvos. Por isso fazemos caridade. Invadindo todas as áreas. Oferecendo essa mensagem. Oferecendo esse testemunho de que Jesus mudou a nossa história. Por que eu estou dando esse parênteses? Porque dentro dos nossos quartéis nós precisamos testemunhar isso também.
Testemunhar como? Primeiro com a nossa postura, primeiro com o nosso trabalho. Quantas vezes eu ouvi, já preguei isso? Pregue o Evangelho com a sua vida. Se você tiver oportunidade, fale. Alguém já ouviu isso aqui uma vez, né? Mas será que, como militares, nós já estamos pregando o Evangelho com a nossa vida? Será que no dia a dia, na hora de ser da escala, a hora que a escala sai, né? Feriadão. Na hora que a escala sai no feriadão. Na hora que você está com um projeto, sair com a família e surge uma missão de última hora para você cumprir. Uma vez eu estava reunido no alojamento no final do TFN, só oficiais também. Aí chega a notícia, o general determinou expediente no sábado de manhã. Murmuração generalizada. Leia o 1 Coríntios 10 que você vai entender porque que eu bato tanto em murmuração. Aí diz que o povo não entrou em Canaã por causa da murmuração, foi um dos pecados. Pois você que fala demais, cuidado. E reclama demais, cuidado. Está escrito lá. Eu quero entrar, então por isso que eu não vou murmurar, vou sair desse lugar. E aí, alguém, né, todo mundo falando, e eu quietinho, trocando de roupa, sem entrar em polêmica, e alguém chegou, e aí, Sara? O que você acha? Expediente no sábado de manhã. Aí eu olhei para ele e falei assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Agradeço a Deus porque foi aceito pela AICEM, foi aprovado por uma banca de professores que nenhum cristão. Foi aprovado, nota 8, não é melhor nota não, mas aceito pelo menos no MB, eu consegui um MBzinho aqui. Então, passou. Ou seja, eles já estão começando a abrir os ouvidos. A academia já está começando a abrir os ouvidos para a possibilidade do cristianismo ser uma das formas de solucionar os problemas do nosso país. Nós temos a solução. O rei vive. Nós temos a solução, está conosco. Solução para a corrupção, solução para o crime, tudo com a gente. Nós somos a igreja, a esperança. Eu gosto do versículo que diz assim, se Deus não tivesse deixado o remanescente, já seríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então nós somos o remanescente. Então nós temos uma missão, é invadir com o cristianismo todas as áreas da sociedade. Para mim é o meu desafio. Por isso que quando alguém fala mal de política, eu falei, sabe por que a política é um problema sério aqui no Brasil por causa disso, no Brasil por causa disso? Porque a igreja não está. Mas a igreja entrar, acaba o problema. Ou se você for eleito, você vai se corromper. Quem aqui vai se corromper se você eleito? Levanta a mão. Agora, se você não entra com medo de se corromper, cuidado, você vai se corromper. Porque você já não acredita na sua integridade. Ou a gente é ou não é. Ou a gente assume o nosso lugar, ou a gente desiste. Agradeço aí a honra de vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado. E se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aberto aí para alguma. Temos quantos minutos aí? Mais 10 minutos. 10 minutos, então fica esses 10 minutos para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, forma informalmente. Quero agradecer a disponibilidade do amado de compartilhar o seu conhecimento conosco. Já é um grande agir de Deus em nossas vidas. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é no tocante ao percentual de cristãos. Eu gostaria de saber como é que o amado chegou a esse percentual. BGE 2010. BGE 2010. Tem a fonte, né? No trabalho tem lá a fonte. É porque, agora, recentemente, nós tivemos uma aprovação na Assembleia Legislativa do Maranhão. Hoje, o Maranhão ele é um estado totalmente beneficiado. Eles têm operado grandiosamente lá. Hoje, nós temos mais de 50 capelães nomeados pelo governador do estado, efetivamente. Tanto no bombeiro, tanto na polícia militar, quanto na polícia civil e nos agentes penitenciários.
Hoje, todo o órgão de segurança pública do Estado, nós temos capelães, padres e pastores. Na Polícia Militar, nós já temos coronel. Tem um coronel da Polícia Militar e um coronel do bombeiro, nomeados pelo governador do Estado. Naturalmente, nós somos motivados. Isso fortaleceu até minha motivação, a sua colocação. Mas, por exemplo, uma prática de tiro, e eu levar a palavra, eu até entendo que é uma estratégia maravilhosa. Nós temos que ter isso e nós não podemos nos calar. Toda oportunidade que nós tivermos de falar para de Jesus, nós vamos falar. Mas a gente entra também naquela parte da estrutura organizacional. Né? Então nós temos que ver como é que nós vamos superar a estrutura organizacional. Porque a gente sabe que uma instrução, ela requer todo um planejamento, requer a diretoria de ensino elabora. Aí de repente você falar de Jesus já causa um atrito. Então o que nós temos que glorificar a Deus e orar muito é para que seja implantada a política de capelania nas instituições. É aquilo como na Maria nós conversamos. Se o coronel Sá for falar de Jesus, ele já entra com um barrismo, né? Esse cara está querendo inventar, não sei o quê. Mas se o capelão for falar de Jesus, é a atividade fim dele. Então nós temos que verificar muito isso, né? Mas de antemão, no contexto geral, foi maravilhoso. Com relação a como entrar, a estratégia que Deus colocou no meu coração foi entrar não na instrução de tiro. Eu sou de tiro. Não vou falar de Jesus, eu sou de tiro. Mas eu vou criar uma instrução de desenvolvimento do valor militar. Dentro da instituição de desenvolvimento do valor militar, vai ter matérias que serão ministradas pelos capelães ou pelos capelães treinados, ou pelos capelães voluntários treinados pelos capelães. E aí lá eu vou abrir a Bíblia para dar instrução para desenvolvimento do valor militar por intermédio do valor cristão. Se eu desenvolvo o valor cristão, eu estou naturalmente desenvolvendo o valor militar daquela. A ideia é entrar mesmo no ensino. Eu criar um PP, um plano de programa de instrução, com objetivos, agora é competência, com competência a ser desenvolvido, com habilidades a ser desenvolvido. Só que isso é um projeto pós, né? Isso aqui é uma ideia inicial, né? É o start. Teríamos que sentar, teríamos que ver como fazer isso. Mas a proposta é, dentro da grade curricular, ter uma grade. Já temos liderança? A liderança não já entrou? Então, a liderança já é uma matéria, um assunto que é tratado. Agora, o desenvolvimento do valor militar, eu pelo menos não vi diretamente. E o SAREX, a assistência religiosa, pode entrar como sendo, não, eu consigo desenvolver tranquilamente isso aí, só me dá a oportunidade de falar. A arma você já deu, eu acho que se nós entendermos que isso é possível para Deus, para os homens talvez para a gente seja algo impensável. Para Deus, o que é difícil para Deus? Deus pode, né, tudo. Pode todas as coisas. Então eu creio que Deus pode abrir as portas, tocar nos corações. Obviamente que nós somos uma instituição pública, então nós somos uma igreja. Nós temos que entender isso. Nós precisamos nos despojar do igreja e entender que nós somos instituição pública. O exército tem uma finalidade. Então a atividade fim do exército deve ser sempre o alvo. Nós somos apenas a logística, as ferramentas que vão fazer com que o profissional se torne um militar de excelência, um profissional de alto nível. Essa é a ideia. Eu nunca posso colocar o evangelho como principal. Não, o evangelho nunca é o principal. Para a instituição, não. Para nós, subliminarmente, sim. Mas para a instituição, é a instituição e os objetivos dela. Isso é o principal. Nós entramos como um acessório, como logística, como tendência ali para dar o suporte para que aqueles objetivos da instituição se cumpram. Essa é a ideia. Essa é a minha preocupação. Eu achei a palestra fantástica. A gente pensa mais ou menos parecido com isso, mas eu, como cristão, tenho que ter cuidado para que eu não use o Evangelho para contribuir para determinadas finalidades de instituições que são puramente antropocêntricas e que estão ainda mais ligadas com um sistema ético mundano. E aí cabe bem aquela palavra: não ameis o mundo
e nem que o mundo há. E o mundo aí é ethos. É todo o sistema em que a humanidade sem Deus está mergulhada e a gente usar o Evangelho para legitimar determinadas posturas ideológicas na instituição que pode trazer dificuldade para o Evangelho. Então a gente tem que ter muita sabedoria, de vida. Tratar isso. Nesse sentido, eu estou escrevendo, comecei a escrever, orem por mim, comecei e parei, eu tento voltar, que é um livro que eu quero falar sobre, o tema do livro é a invasão. Só que essa invasão é a invasão mesmo dos céus na terra, a intenção é essa. Mas nesse livro, qual é a intenção do livro, o objetivo do livro? É uma invasão cultural. Então, se o sistema está corrompido, ele está podre, é porque a cultura que foi estabelecida é uma cultura babilônica, correto? Então, nós temos a cultura que resolve o problema. Então, nós vamos invadir com a nossa cultura, correto? Então, quando eu me reúno, sou o próximo a fazer uma pergunta, levantou. Quando eu me reúno com budistas, com candomblecistas, ali eu estou ali para influenciar com a cultura. Então, eu estou preocupado em quê? Testemunhar o amor de Deus. A minha missão é ser evangelística, é missões isso. Então, eu estou dentro do quartel para missões. E qual é a missão? Não é somente tirar a pessoa das trevas através da salvação no nome de Jesus. Isso também. Mas é criar uma cultura cristã ética, moral. E aí, se a gente consegue influenciar a cúpula, porque a instituição pode estar corrompida, não é porque a instituição é corrompida. A instituição está corrompida porque ela está sendo liderada por pessoas corrompidas. Agora, se a liderança dessa instituição for feita por pessoas cristãs éticas e morais, a instituição vai deixar de ser corrompida. É por isso que a gente precisa separar a instituição da pessoa. O Brasil é um país maravilhoso. Tem que separar o governo da nação. Tem que separar. É muito cultural. Isso é muito cultural. Então é invasão cultural mesmo. A intenção é essa. Mas aí é outro tema, é outro tópico. Mas é cultural. E eu não vou negligenciar, eu não vou abrir mão de nenhum princípio ético e moral bíblico que eu acredito, porque eu estou num fórum interreligioso. Minha postura é essa. E eu amei o que o Pai de Santo falou. Porque eles são muito magoados com os cristãos. Magoados alguns com razão. Com razão. Não sei se tem alguém aí que foi de origem, que foi perseguido. Uma cristã lá que estava presente falou assim: eu confesso que quando vi o Pai de Santo eu mudava de lá da rua. Ignorância. Não, Jesus faria, mudaria de faixa, eu daria um abraço naquele pelo amor de Deus. Então eu estou ali para levar o amor de Deus. Uma cultura de amor, uma cultura de paz. E eu gostei do que ele falou assim: eu sou candomblecista, eu não sou cristão, e eu não vou ser cristão. Aí eu falei: eita, é desse que Deus gosta. Testemunho é maravilhoso depois. É desse que Deus ama para mudar, para converter um Paulo da vida. Glória a Deus. Para mim é um peixe a ser pescado, nada mais. O Espírito em mim é maior. Eu vejo ele como um grande peixe. Eu vou me aproximar dele para poder, culturalmente, tentar trazer para o Evangelho. Então é isso, é nesse sentido de cultura, invasão cultural nas nossas instituições como o cristianismo. A pequena que ele levantou primeiro aqui. Salvador de Deus, do PMA. Coronel, junto com esse trabalho, o senhor entregou uma planificação do grupo? Não, ainda não. Eu coloquei como ação futura, vamos dizer assim. Eu apresentei o trabalho, é o seguinte, eu apresento a proposta. Ah, ok, aí eu vou para o projeto. Porque na verdade não sou eu que vou fazer, é o Sarex que vai fazer. Com certeza vai pedir você. Pode ser, Deus te ouça. Deus te ouça. Mas assim, é algo que Deus me deu a visão, mas não sou eu que vou estabelecer a visão, porque eu não sou do Sarex. Só se o exército me colocar como assessor lá do bispo, aí tudo bem, eu vou. Mas enquanto isso não acontecer, eu sou só uma voz que clama no deserto. Se ele pegar a visão, aí eu vou estabelecer a visão. Tá bom, por isso aqui está perto. Quando eu cheguei um pouco na metade final, eu queria saber se o livro que o senhor pretende ou está escrevendo, a invasão, se por acaso o senhor vai refutar alguma teoria de Gramsci, já que a gente tem uma preocupação, não sei se o senhor já ouviu falar de Gramsci, que é a questão da teoria
pós-comunista, em que hoje tem tomado conta, inclusive, de muitas igrejas evangélicas, nós estamos vendo muitos pastores. Em primeiro lugar, é nós mostrarmos como cristãos a cultura cristã. Então, talvez eu não atacaria diretamente a cultura do... Porque eu acredito que, voltando ali ao fórum que eu faço parte, eu acredito que a mensagem que eu tenho para oferecer é muito mais interessante que qualquer outra. Eu não quero voltar para reencarnar para pagar pecado de vida dele. É legal. Eu prefiro, morrer, já fui perdoado dos meus pecados, só ser julgado pelas minhas ações pós novo nascimento. E não para ir para purgatório, pagar pena. Eu acho que a nossa mensagem é maravilhosa. Mas não adianta a gente só pregar, tem que viver. É o estabelecimento da cultura. Um dia eu estava em oração, falando com Deus, e eu senti Deus falando com o meu coração, dizendo o seguinte, fez uma pergunta. Ele falou assim, Felipe, eu falei, pois não, Senhor. Ele falou assim, quem é que vai morar no céu? A pergunta foi essa. Quem vai morar no céu? Eu falei, os filhos de Deus. Eu até escrevi um livro chamado Os Filhos de Deus. Quem tiver interesse, depois pode conversar. Tem alguns aí. Os Filhos de Deus. Aí ele falou, tem certeza disso, senhor? Tenho certeza, está escrito na tua palavra. Aí ele falou, e você é o quê? Eu falei, filho de Deus. E você, e o pessoal da sua igreja é o quê? Eu falei, filho de Deus. Então por que você já não vive na terra como vocês vão viver no céu? Por que tanta briga? Por que tanta desavença? Paulo falou assim, eu queria falar com o meu espiritual, mas vocês são carnais. Quando há desavença, quando há discussão, vocês são carnais. Crianças em Cristo. Aí em 1 Coríntios 6 ele diz assim, só haver desavença entre vocês é total derrota, já é outro ei, para! Só o fato de ter já é derrota. Jesus ele não morreu na cruz para criar mais uma religião. Jesus ele morreu na cruz para estabelecer uma família na terra, uma família de filhos de Deus, estabelecendo uma cultura. Venha o teu reino. Muitas pessoas esperam um arrebatamento, dizendo assim, Senhor, para o mundo que eu quero descer, me leva que eu não aguento mais. Mas, assim, tem muita gente pensando assim, cristão pensando isso. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, o que a gente diz? Não é me leve para o céu, não, desça o céu para a terra. Venha o teu reino, que se estabeleça na terra a cultura dos céus. Essa é a nossa missão aqui na terra. Essa é a nossa missão. Se um dia quando eu fui subcomandante do Belog, eu não sei se eu vou comandar, mas quando eu fui subcomandante do Belog, o que eu tentei fazer foi estabelecer uma cultura. Quando eu falei do golpe, o golpe não é válido. Só para vocês terem uma ideia, o negócio estava tão tenebroso lá, que o subcomandante que me passou, ele que fez um slide. Nesse slide ele ia apresentar para o comandante, mas não vou apresentando. Ele disse assim, os piores militares da guarnição são transferidos para o 14 Belog. Aí, interpretando aquela frase, assim, os lixos são aqui, né? Então, se eu estou no Belog, eu sou lixo. Pela frase que ele escreveu. Aí eu falei, mas isso já mudou, porque se eu estou aqui, filho de Deus, purinho, estando aqui, então já mudou essa frase, já mudou essa cultura. Aí tinha assim, no Belog é assim, sempre foi assim, se dispor. Ele disse assim, se você quiser mudar alguma coisa aqui, você vai ter problema, porque aqui tem uma cultura própria. Cultura própria, ele é coronel, tenente coronel, era major na época. Fui conversar com o comandante, falei, comandante, vamos criar um slogan aqui para o nosso batalhão? Foi com a proposta, só. O certo é mais fácil. Como assim? Não, fazer a cultura do certo, prever o que está no regulamento, a gente nas normas, a gente vai fazer o que está previsto. Gostei, pode implementar, disse o senhor. Aí chegava alguém para falar comigo lá, mas mas eu falei, pois não, nós temos que fazer tal coisa. Eu falei assim, qual é a proposta? Qual é a assessoria? Assim, assim, assado. Eu falei, mas é o que está previsto no regulamento? Dava um passo para trás assim. Nem sabia, tinha que estudar. Eu falei, então vai ver primeiro o regulamento, ver o que está previsto. Aí ele voltava, não, está diferente. Eu falei, então vamos fazer o que está no regulamento. Mas sempre foi feito assim. Foi perfeito, foi o verbo no tempo, conjugado no tempo passado, perfeito, não será mais. A partir de agora, o que está escrito no regulamento é isso que nós vamos implementar. E aí o tenente veio falar comigo, o tenente velhinho falou comigo. Mas João, o senhor disse que o certo é mais fácil, mas nem sempre o certo é mais fácil. Eu falei, por que não? Porque às vezes dá muito trabalho, dá muito difícil. Mas eu sei. Aí eu falei assim, porque você não entende a frase. Eu não estou falando que o certo é menos trabalhoso. Não. Eu estou falando que o certo é
mais fácil por quê? Porque depois que você terminar e entregar o trabalho pronto, você vai dormir tranquilo. E nenhum juiz pode questionar o que você fez. E se questionar, você vai dizer, eu fiz o que estava previsto. Eu sou pago para fazer o trabalho. Isso, por isso que é uma coisas. É uma cultura, é cultural isso. Mas, como foi bem dito aqui, nós vivemos no nosso sistema cultural atual. Então, é uma guerra cultural. Então, nós estamos entrando. Deus abriu algumas portas meio doidas nesse ano, então, para mim. E a porta foi o ensino religioso no colégio militar. Eu não posso ser proselitista, a lei diz isso. E aí, quando eu fui para lá, o padre se levantou, né, o capelão, porque ele foi chamado e ele não quis. Aí o padre falou, não, porque o Sá é muito. Mais ou menos isso. Foi exatamente, sabe, fundamentalista. É isso. Foi isso que eu falava, sabe, fundamentalista. Eu ouvi, né? Aí o comandante ficou com medo, né? Aí falou com o supervisor lá, que é tenente coronel, uma turma depois, antes da minha, que o coronel Oliveira. Aí ele falou, a resposta dele foi, eu amei a resposta. Ele falou assim, coronel, o Sá é profissional. Eu posso ser fundamentalista, segundo a definição dele, nos pontos, nas oportunidades que eu prego o Evangelho. Mas como professor de ensino religioso, eu não sou proselitista, estou de acordo com a legislação. Qualquer aula que eu der, você vai ver que eu faço menção a várias religiões. Porque eu acredito que quando eu for falar do cristianismo e pregar o Evangelho, as boas novas, as crianças vão olhar assim, rapaz, isso é melhor do que é que eu estou. Nesse sentido. A gente tem uma O tempo acabou, né? a gente tem medo disso aí, de confrontar. Mas uma frase do Oswaldo Lourenço diz assim, toda ciência devidamente explicada e toda a Bíblia devidamente interpretada, não entrará em contradição. Então, o Evangelho bem explicado vai sobrepor qualquer outra doutrina. Ele não tem medo de combater isso, simplesmente só pregar o Evangelho. Isso é bom. Vamos terminar com a oração, pessoal? Glória a Deus. Amém? Eu queria honrar meu irmão, Deus com o seu pai, eu queria honrar por nós aí, por isso. Deus, obrigado por esse momento. Nós temos aqui um momento de clarificação, de elucidação, de mais santificação. Quando a gente recebe a palavra dessa, a gente é mais santificado. Então, eu entrego o teu filho em tuas mãos para que ele, nessa batalha, nesse trajeto de vida, ele seja realmente firme na tua fé, sempre iluminado pela tua bênção, pela tua presença, pelo amor que sai do Senhor, que parte do coração dele para todas as pessoas que ele está iluminando. Eu agradeço em nome do Senhor que todos nós estejamos cientes da nossa missão aqui na Terra, que é propagar sempre e mais a palavra de Deus para todos, sem exceção. Eu te agradeço, meu Deus. Amém.